conversado, né? A net está ruim, é? Mas é a minha? Vocês estão me ouvindo? Ou não? Sim, alto e claro. Tá, legal, joia. Ah, é a tua, tá, joia. Então tá, legal, a gente vai continuando por aqui. Aí eu vou pedir para vocês fazerem assim, quando vocês quiserem falar, mesmo quem não possa aparecer, fala no áudio, tá? Para poder eu ir acompanhando aqui o que vocês vão tratar. Então, assim, primeira coisa é que a gente tem que lembrar, como no encontro passado eu falei, que na psicologia, não é, que se inspira na produção antropológica de estudos etnográficos, os estudos em geral, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, eles são estudos de inspiração etnográfica. Por quê? Porque para o estudo etnográfico propriamente dito, há necessidade, primeiro, de um tempo prolongado, então, de um tempo expressivo de contato com o grupo, né, ou com a cultura investigada, tá? E também a necessidade de um aprofundamento em relação a esse contato, tá? Oi, Gabi, tudo bom? Que bom que você apareceu. Legal, seja bem-vinda, tá? Então, são essas duas coisas que eu queria que vocês observassem, tá? Uma outra coisa que é importante também a gente reter é o seguinte, olha, quando a gente diz que a inspiração etnográfica, não quer dizer que seja um estudo de menor relevância, não. Nós temos estudos de doutorado que utilizam inspiração etnográfica e os estudos são, por demais, relevantes, tá certo? Então, não há nenhum demérito em se dizer que é só de inspiração etnográfica, tá? Hoje eu vou seguir aqui um pouco, tá? O roteiro dos slides que eu disponibilizei para vocês em material didático, tá? Eu não vou abrir os slides aqui, tá certo? Vou só utilizar como meu roteiro, porque eu vou utilizar aqui com vocês alguns vídeos. Logo de início, tem um vídeo que eu queria trazer, que ele traz algumas considerações importantes, e eu vou pedir para vocês o seguinte, nós vamos assistir ao vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo, tá? Mas, se o som não estiver legal, vocês me dão um toque, tá certo? Podem até colocar no chat, Grace, o som não tá legal, porque eu vou usar o som do meu computador, eu vou aumentar aqui o volume do meu computador para compartilhar e vocês assistirem ao vídeo, tá certo? Então, assim, caso isso não dê legal, logo no início, o que eu vou fazer? Eu compartilho com vocês o link, vocês assistem e a gente comenta, tá? Então, agora, nós vamos, logo de início, assistir a esse vídeo, que resume pesquisa etnográfica, e eu queria que vocês anotassem, tá? Os pontos mais relevantes que vocês observaram nesse vídeo. É um vídeo curto. Tá legal, gente? Certo? Ninguém se manifestou, nem pelo... Ok, tá, Rafinha. Então, eu vou agora compartilhar com vocês, tá? Legal. Beleza. Tá, só um minuto. Hoje nós temos muitas coisas para conversar, inclusive sobre a netnografia, tá? Que eu pedi para vocês darem uma pesquisada. Então, vou colocar, tá? Para vocês agora. Oi, gente. Um pouquinho sobre a etnografia, esse método de pesquisa tão essencial para o fazer antropológico. Quer saber mais sobre o assunto?
Gente, só um minutinho, tá dando para ouvir? Alguém pode responder aí? Sem ser no Sim. chat? Legal, então vou deixar seguir, tá certo? E aí vocês anotem os tópicos mais importantes. Ela vai trazer pistas preciosas, tá? Então vamos lá. Continue assistindo. A etnografia é um método utilizado pela antropologia na coleta dos dados. A etnografia se baseia no contato e na convivência entre o antropólogo ou a antropóloga e os grupos que ele ou ela procura, seja esse grupo uma tribo indígena ou qualquer outro grupo social na qual o pesquisador ou a pesquisadora desejam se inserir. A etnografia, porrada ou A etnografia começa a partir do trabalho de campo. O trabalho de campo é o momento em que o antropólogo ou a antropóloga se desloca física e geograficamente para um lugar no qual o grupo que vai ser analisado ou estudado se encontra. Esse deslocamento pode ser para outro país, outro estado ou mesmo mais vizinho. O trabalho de campo está por meio do contato intenso e prolongado que pode durar de meses até anos. Neste caso, antropólogos ou antropólogas que realizaram a etnografia com o mesmo grupo por mais de 40 anos. E é esse contato prolongado que permite que a gente observe mudanças sociais e estruturais naquele grupo. Assim, a pesquisa fica muito mais consistente. É a partir desse contato intenso e prolongado que precisa com o grupo estudado que a gente pode começar a compreender e como se organizam os sistemas e significados culturais dessa outra pessoa, ou desse outro grupo. Foi o antropólogo Bronislaw Malinowski, eu falei mais sobre ele nesse vídeo que está aqui nesse link. No seu livro, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, publicado em 1922, que marcou a história da antropologia moderna ao propor uma nova forma de etnografia, envolvendo detalhada e atenta observação participante. Apesar disso, Malinowski nunca utilizou esse termo, observação participante. A observação participante é o momento da etnografia. É o momento que o pesquisador ou a pesquisadora participa da vida, dos hábitos e dos costumes do grupo estudado. O antropólogo, portanto, não pode fazer etnografia de longe ou de fora. Ele deve fazer uma pesquisa de perto e de dentro. Isso quer dizer, se você estudar uma tribo indígena no Alto Xingu, por exemplo, vai precisar caçar junto deles, plantar, colher, comer, dormir, participar de atividades cotidianas e rituais religiosos. Não se trata apenas de só observar. Na antropologia, a partir da observação e também do antropólogo ou do antropólogo. Essas necessidades, desde os modos de andar do nosso próprio corpo, até a situação de um casamento ou de um funeral, por exemplo. Nós devemos descrever e analisar a vida social de um povo e de um lugar, observar principalmente o que esse povo diz de si mesmo e como identifica as outras pessoas daquele conjunto. Além da antropologia, pesquisas etnográficas são utilizadas por diferentes áreas, como a sociologia, a psicologia e até mesmo o design. Mais recentemente, grandes empresas, ao tentar entender melhor os seus clientes e consumidores, começaram a usar a pesquisa etnográfica como um modo de avaliar o mercado. A etnografia é, portanto, um dos mais importantes recursos contra o racismo e a hegemonia cultural, na medida que se estabelece os meios de realizar uma crítica ao etnocentrismo. Dessa forma, podemos dividir em 4 momentos do fazer etnográfico: a preparação, o estudo, a classificação. A preparação etnográfica inclui os seguintes momentos. Você primeiro tem que entender o contexto político e se familiarizar com o sistema e a história do grupo que você pretende estudar. Você precisa estabelecer objetivos iniciais e elaborar algumas perguntas. E, por fim, para realizar as observações. A segunda fase, que é o estudo, é o principal momento da etnografia. A gente fez um contato direto com o grupo a ser estudado. E a gente tem os seguintes objetivos nesse momento: realizar as observações participantes e as entrevistas, recolher dados objetivos e subjetivos de maneira tanto quantitativa quanto qualitativa, seguir as pistas que surgem durante a etnografia e registrar as observações em um caderno de campo. A terceira fase é a análise, e permite a gente do estudo que foi realizado, das observações e que a gente registrou no caderno de campo. Algumas das etapas dessa terceira fase são organização dos dados, filtragem e interpretação dos dados e definição
dos objetivos comuns, quando a gente vai para campo, então, com uma ideia que a gente está querendo estudar, e quando a gente chega em campo e começa a fazer essas observações participantes, o nosso objetivo de pesquisa se modifica. Isso é bastante comum na antropologia sociais. Então, não se assuste, você está fazendo ciências sociais, antropologia, se você for para fazer um trabalho com um objeto, você modifica. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a pesquisar, eu estava nos processos de profissionalização de jogadores de futebol. Acaba que eu fui para campo, fiz as minhas observações e o meu objetivo mudou. Agora eu escrevo sobre gênero e sexualidade entre mulheres que jogam futebol no estado de São Paulo. O quarto momento, que é a especificação ou a descrição, é o material sobre o que foi observado. E esse material pode ser um artigo, de curso, uma dissertação ou mesmo. Bom, pessoal, era isso. Vídeo. Escreva sugestões na caixinha aqui de baixo e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Dê uma olhada também na página do Apoia-se. Algumas pautas de vídeos futuros serão decididos através dos votos dos nossos colaboradores. Tchau! Como é que fala? É comanda 1. Bom. Oi, Adriana, deixei você esperando um pouco, né? Porque eu só consegui liberar depois que a gente concluiu o vídeo, viu? E aí, minha gente? Quero agora ouvir as observações. Vamos lá. Tá cortando o som? Grace, eu escutei assim, cortando, né? Assim, mas o que deu para tirar alguma coisa que ela falou é que é. Alô? Olá. Estou ouvindo. Que a etnografia é um importante recurso, né, para se evitar desinformações, ou seja, as pessoas precisam. Aí, assim, ficou cortando muito, sabe, do meio para o fim. Mas é basicamente. Que pena, eu não vi, porque quando falaram, não estava aparecendo para mim. Pois é, coleta de dados, contatos entre os estudiosos, né, da antropologia, essa questão da interação cultural. Ela falou, mas ficou assim meio quebrado, sabe, o pensamento, as ideias. Pena. Mas, assim, de qualquer forma, este vídeo já está disponível para vocês. Oi. Pronto. Quem está falando agora? É a Leiliane. Como a Sheiliane, quase meu nome. Estou vendo. Como ela falou, que o vídeo saiu todo cortado, mas deu para pontuar algumas coisas, né? Que ela fala que na etnografia não deve se fazer o trabalho de longe, né? Que o trabalho deve ser feito de perto. Que não se deve só tratar de observar, mas estar ali convivendo, como ela fala dos indígenas, comer com eles, dormir lá no local deles, para realmente ter essa vivência de perto mesmo. Então, o antropológico, ele se desloca, o antropólogo se desloca, né, para o local, para poder observar de perto e viver de perto, não só observar, né, como normalmente são feitas nas pesquisas, né? Isso foi o que eu entendi. É isso, legal. Olha, eu fiquei com pena porque cortou, então eu vou aqui trazer algumas observações, tá? Que eu pontuei desse vídeo. De qualquer forma, quero lembrar que ele já está disponível para vocês no material didático, lá nos slides desta aula, tá? De etnografia. Então, a primeira coisa que vai aparecer para vocês lá será esse vídeo. E aí, eu queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, que ela relembra que a etnografia nasce da antropologia, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela vai dizer o seguinte, olha, hoje outras ciências estão se servindo da etnografia, tá? Que nós não vamos falar nas nossas pesquisas, assim, eu estou fazendo um estudo etnográfico, não. Eu estou fazendo um estudo de inspiração, de aproximação etnográfica, tá? É mais adequado. A outra coisa é que ela vai dizer que, primeiro,
o objeto de estudo, isso eu disse aqui no encontro passado, mas eu queria ratificar o que eu disse, tá? Ele tem que ser um objeto contemporâneo, da mesma forma que o estudo de caso, tá? Eu não posso fazer um estudo etnográfico sobre um fenômeno que é um fenômeno passado. Não, esse fenômeno tem de estar acontecendo, tá? Então, nisso, se aproxima muito daquilo que nós conversamos sobre o estudo de caso. No entanto, tem aí também, né, uma outra característica, que é a seguinte: a necessidade de um tempo prolongado para que seja possível essa aproximação. Então, ela vai dizer o seguinte: ora, o pesquisador, ele tem que proceder aquilo que a antropologia vai chamar de deslocamento, ele tem que se deslocar, né, do seu lugar para o lugar da pesquisa, tá? Em geral, né, se utiliza essa metodologia para pesquisar, investigar sobre questões culturais, portanto, sobre questões simbólicas, tá? E tem um sentido essa coisa da aproximação e do tempo longo. Qual é o sentido? É que a pesquisa de inspiração etnográfica vai exigir do pesquisador que ele estabeleça um diálogo com o outro, tá? Esse outro, que é o outro, que é aquele que é diferente dele, e que a gente discutiu aqui um pouco no encontro passado, né? Algumas situações cujas relações com o outro não são tão simples assim, tá? Por mais que a gente saiba que é necessária a suspensão dos a priori, isso não é algo tão simples, né? E aí depois, ao longo da aula, eu vou dizer uma outra forma, né? Ou outras formas de se nomear pesquisas etnográficas. Uma, ela disse, quem lembra? A pesquisa etnográfica também pode ser chamada de quê? Hein, gente? Eu não estou ouvindo nem vocês, nem lendo do chat. Cadê vocês? Professora, não deu nem para ouvir direito. Então tá, então eu vou falar. Ela vai chamar de observação, tá joia, Rafinha? Ela vai chamar de observação participante, tá? Então, a pesquisa etnográfica, ou de aproximação etnográfica, ou de inspiração etnográfica, ela é uma pesquisa que exige a participação do pesquisador. Então, há ali um tipo de observação específica, peculiar, na qual o pesquisador tem de participar. E isso, no próprio vídeo e nos textos, né, vai se dizer o seguinte: há necessidade, nessa observação participante, de um contato intenso e prolongado. Mesmo que o outro saiba que você é exógeno desde o começo da pesquisa até o final da pesquisa, né, ele tem de perceber essa sua tentativa de aproximação. Quer dizer, você é exógeno ao grupo, mas você está muito próximo, seu contato é muito próximo, tá? Então, assim, logo nesse início da aula, eu vou trazer algumas considerações mais específicas, certo? Do conceito, de como é que se faz pesquisa etnográfica, e aí, à medida que a gente vai avançando, eu vou trazendo algumas observações. Legal, Rafinha? É isso mesmo. Quando a Rafinha diz assim, essa relação dialógica, ela seria essa aproximação prolongada, é o inverso, ou seja, para que eu possa estabelecer uma relação dialógica propriamente dita com esse grupo que é diferente de mim e diferente do meu, tá? Eu preciso estar próximo e num tempo longo, tá certo? Então, tem a ver com essa relação dialógica, é isso mesmo, mas esse diálogo só é possível nessa medida, tá? Bom, legal. Então,
Por quê? Porque só assim, ela vai dizer, é possível você... Deixa eu ver aqui que alguém disse, falou alguma coisa. Gente, use o microfone que facilita a minha vida. Na verdade, Adriana, vai possibilitar essa mudança e a compreensão, né, das relações culturais, simbólicas desse grupo, né? Então, sim, e aí ela vai dizer também, no vídeo, né, eu queria só concluir a observação sobre esse vídeo aqui e passar para as observações dos slides, que ela vai dizer o seguinte, olha, essa aproximação e essa postura dialógica, né, ela vai possibilitar também que eu me afaste da minha perspectiva e da minha tendência etnográfica. E aí eu queria que vocês comentassem isso. O que seria essa perspectiva ou essa tendência etnográfica que todos nós... Etnográfica não, desculpa. Etnocêntrica que todos nós temos. E aí, quando a gente vai fazer pesquisa nessa linha, utilizando esse método, nós temos de ter muito cuidado com essa nossa perspectiva etnocêntrica. A gente vai ter que se afastar dela. O que seria isso? Pergunta número 3 da AV2. Vamos lá. Hein, gente? Quando vocês ficam assim, eu não sei quem tá, quem não tá. Vocês estão me ouvindo? Seria mais ou menos a suspensão dos a priores? É um pouco mais do que isso, não é, Rafa? A suspensão dos a priores, né, ela permite que eu dialogue com o outro sem que seja exatamente numa postura de superioridade, de pretensa superioridade em relação ao outro. Tudo bem, mas assim, o que seria essa perspectiva etnocêntrica que a gente tem? O que seria isso? Vocês já fizeram essa discussão? Eu acredito que possa ser um automonitoramento também em relação aos hábitos, né? Quando você vai interagir com alguém que para você é estranho, sei lá, diferente. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa... Isso. Você vai fazer uma pesquisa... por exemplo, como eu fiz na delegacia, e para mim era estranho, porque né, sempre a gente tem a visão, o policial ali, armado, sisudo. Então, assim, eu tive que entrar nessa viagem aí, nessa vida deles ali, e participar, né? Observação participante. Então, eu dialoguei ali com eles e fui, inclusive, desmistificando, né? Assim, eu acho que a ideia é essa. É essa. Mas o que seria etnocentrismo para vocês? É importante, na psicologia, né, que todos nós, assim, pelo menos nos aproximemos um pouco desse conceito de cadê vocês? Vocês estão aí? Ei, turma. Vamos lá.
professor, é porque está cortando, está parando a gravação. A é inspirada na etnografia, você tem que procurar romper, ou pelo menos tomar distanciamento. Ai, que pena. Tá parando, é? Eu vou... Tá cortando? Tá travando? Tá ótimo. Então, eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Só um minutinho. Oi, gente, melhorou? Melhorou ou não? Legal. Bom, alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Adriana, você podia falar aqui para o grupo? Diga lá, meu amor. Adriana, você fez um comentário aqui no chat. Diga lá. Ah, não está conseguindo ligar o microfone. Tá, então eu vou ler aqui o seu comentário, tá? Seria romper com as nossas concepções e estar inserido no conhecimento que realmente é aquele grupo? Na verdade, essa é a postura de toda a pesquisa etnográfica. Você conseguiu resumir muito bem. Mas aí eu quero falar para vocês aqui, viu, gente, sobre o etnocentrismo, tá? Etnocentrismo é uma postura que todos nós temos, e temos essa tendência, tá? De considerar que a nossa cultura é o centro e que as demais culturas são periféricas, tá? Então, em geral, nós temos uma postura etnocêntrica. O que é que ela chama atenção, né, para as pesquisas etnográficas? É que nós devemos romper com essa tendência etnocêntrica, né? Que, na verdade, é uma tendência limitante, limitadora, não é? Porque realmente a minha cultura não é o centro. Tem alguns filmes, né, mesmo assim ficcionais, que tratam dessa temática brilhantemente. Tem um que eu gosto muito, que é assim, a tradução é ruim, né, do título, mas assim, é muito interessante, que é o Sangue sobre a Neve, né? Nesse filme, que é um filme antigo, mas é um filme clássico, né? Trata da vida de esquimós, né? E aí vai contando a vida desses esquimós com outros grupos, né? Que estão, à época, em grandes centros urbanos. Ora, quando a gente observa, né, alguns comportamentos dos esquimós nesse filme Sangue sobre a Neve, e tem outros exemplos também, o que a gente começa a fazer? A gente começa a rir. A gente ri por quê? Porque parece muito ingênuo. Por quê? Porque a gente acha que a nossa cultura é central, entende? Então, assim, o psicólogo, não só na sua atuação profissional, mas na pesquisa, não é? Em qualquer pesquisa, mas na etnográfica mais ainda, ele tem de ter cuidado para tomar distanciamento dessa sua perspectiva etnocêntrica, tá? Nós realmente temos essa tendência. E isso, gente, aparece em tudo. Aparece o nosso gosto por determinados alimentos, determinados cheiros, determinados comportamentos, tá? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Bom, prosseguindo, não é? Ela vai falar de algumas fases importantes. Ter muita sensibilidade no campo, é isso mesmo, Rafinha.
A gente tem que ter muita sensibilidade, né? E aí, seguindo aqui os nossos slides, né? Eu vou apresentar para vocês algumas formas de nomear pesquisa etnográfica. Uma a gente já viu, que é a observação participante. A outra pode ser pesquisa social, tá? A pesquisa etnográfica também pode ser conhecida como pesquisa social. Uma outra forma de chamar é pesquisa interpretativa, tá? A outra, pesquisa analítica e, por fim, a pesquisa hermenêutica, tá? Quando a gente fala de pesquisa interpretativa, aí isso advém, né, de uma referência importante no pensamento antropológico contemporâneo, que é uma referência à produção de um antropólogo norte-americano chamado Clifford Geertz. Tá? O Geertz é uma referência importante, porque ele escreveu um livro que até hoje, né, é um livro muito importante para quem vai fazer estudos dessa natureza, chamado A Interpretação das Culturas. Porque, na verdade, o que o pesquisador que usa essa metodologia vai fazer é tentar interpretar alguma cultura, ou as culturas mesmo, tá? Então, é muito legal essa pista que o Geertz dá. E a outra, quando se diz assim, pesquisa hermenêutica, tem a ver com essa perspectiva dialógica, tá? Dialógica numa perspectiva também habermasiana, né, de produzir uma ação comunicativa, que também a história do Franco vai chamar de razão comunicativa, tá? Então, assim, pesquisa etnográfica tem a ver com aproximação, aprofundamento dessa aproximação, diálogo, né, e longo tempo para a realização da pesquisa. Na sequência, não é, eu trouxe um vídeo também sobre etnografia, depois vocês vão ver, e eu também vou disponibilizar mais outros 3 materiais para vocês lerem e assistirem sobre pesquisa virtual, no contexto virtual, tá? Mas aí, para isso, antes disso, eu vou fazer aqui um comentário importante, que é como se fosse uma síntese, tá? Que está lá no slide. Então, nesta pesquisa, como a gente viu, de abordagem etnográfica, se sobressai a relação dialógica. E aí, se sobressai a relação dialógica, eu queria que vocês observassem essa assertiva que eu vou trazer aqui e comentassem, tá? Então, a assertiva é a seguinte: a relação dialógica funda-se na concepção de que observador e observado são interlocutores situados, observem isso, em campos semânticos distintos, mas em posições simétricas. Isso como condição... Tá travando, professora. Tá travando. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela saiu e vai voltar. Por isso que tá mudo.
Melhorou, gente? Hein? Estou. Ou ainda está travando? Tem que Melhorou? retomar a questão que a senhora estava Tá. falando, porque travou tudo. Eu vou ler a assertiva para vocês e depois eu vou querer que vocês comentem, tá? Porque essa assertiva é muito importante. Bom, é o seguinte: a relação dialógica, né, ela exige que tanto observador quanto observado sejam interlocutores em situações de campos semânticos distintos, mas em posições simétricas. Isso como condição de conhecimento, tá? E aí, eu pergunto para vocês, né? O que seria essa síntese da pesquisa etnográfica? Que pesquisador e pesquisado, e pesquisando, observador e observado, eles estão em posições semânticas diferentes, distintas, mas eles estão, desculpem, em campos semânticos distintos, mas em posições simétricas. O que isso quer dizer? Eu Adriana, que acredito que tenha... observador Oi? comunhão de Eu conhecimento e acredito busca, que mas tenha com propósitos muita... diferentes. Tem muita gente falando ao mesmo tempo. Eu acredito, Não, Grace, que seja questão de linguagem, né? Campos semânticos distintos é justamente quando as pessoas têm culturas diferentes ou têm visões de mundo diferentes, e essa posição simétrica é quando elas se unem ali em prol, né? No caso, o pesquisador está em busca sei lá, de desvendar alguma coisa que ele tenha como hipótese, queira desmistificar alguma coisa. Eu acho que essa posição que ele fala, essa simetria, essa que é de igualdade, né? Ali, aquela interlocução mesmo. Bom, legal, isso mesmo. Aí as meninas também comentaram aqui, né, que eles estão em contextos diferentes, exatamente. Então, esses campos semânticos, né, tem a ver com linguagem, sim, tá? A Rafa disse, são universos culturais diferentes, exatamente. O observador não está no mesmo, nem num patamar acima, nem num patamar abaixo. Muito bem, Letícia, está apenas sob uma ótica diferenciada. Isso mesmo. Então, isso quer dizer, isso tem a ver com aquilo que a gente conversou no encontro passado. Ou seja, campo semântico tem a ver com sentido. Então, tem a ver com linguagem, mas essencialmente com sentido. Então, isso quer dizer que o sentido atribuído por um determinado grupo, uma determinada pessoa de um grupo, pode ser bem diferente do sentido que o pesquisador atribui a determinadas falas, gestos, silêncios, comportamentos. Então, o pesquisador, ele vai ter, sim, de ficar muito próximo do grupo para entender esse campo semântico do grupo que ele está estudando, distinto do seu, tá? Porém, nunca nem superestimando o observado, tá? O grupo que ele está pesquisando, nem subestimando, como a gente conversou aqui, sobre sobre aquele texto da Ruth Cardoso e da Eunice Duran, tá? Então, assim, essa é uma questão importantíssima na pesquisa etnográfica, tá? É que eu entenda que o sentido que o outro atribui possivelmente vai ser muito diferente do meu, mas eu vou ter de entender essa lógica, tá? Eu vou ter de adentrar a lógica daquele grupo para entender essa lógica na forma como ela se estrutura, a partir, claro, na minha análise dos meus referenciais, tá? Então, por exemplo, tem algumas observações importantes que eu trouxe aqui para vocês também, tá? Que a gente tem que pensar. Primeiro, é que
quando a gente vai fazer pesquisa etnográfica, né, a gente já sabe do diálogo, a gente já sabe, por exemplo, eu já vou indicar aqui, é importante que haja um diário de campo, ou um caderno de campo, tem alguns pesquisadores que chamam caderno, outros chamam diário de campo, tá? E que é importante que você observe os detalhes. Mas tem pesquisador, ingenuamente, que pensa o seguinte, quanto mais detalhes eu trouxer, não é? Mais relevante vai ser a minha pesquisa. O Geertz vai chamar atenção para isso. Ele vai dizer o seguinte, ora, é importante que você traga detalhes, é importante que você descreva, mas a descrição que ele diz não é meramente uma descrição detalhada. A descrição que o Geertz chama atenção é a seguinte, é uma descrição que ele vai chamar de densa, é uma descrição que procura entender a lógica do outro, é uma descrição que procura, isso que a gente acabou de dizer, partindo dessa concepção de que os campos semânticos são distintos, procurar interpretar o campo semântico do outro que se está pesquisando. Tá? Então, essa acho que é a primeira observação que o Geertz chama atenção e que é bom a gente entender. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, cabe ao pesquisador, na pesquisa etnográfica, explicar como é que se dão essas dinâmicas, né? Essas teias de produções subjetivas, culturais, né? Então, é isso que o pesquisador que utiliza esse método vai fazer. Isso é fácil? Não. Isso não é fácil, mas é possível, se você estiver realmente próximo ao grupo, tendo esse cuidado, né? De nem superestimar, nem subestimar o grupo, né? E aí, deixa eu ver. Uma outra questão que é importante, né, é a seguinte, é que os estudiosos nesse campo, eles vão dizer que, na etnografia, você sempre é afetado pelo grupo, né, e que há um emparelhamento, segundo Maffezoli, com o vivido do outro. O seu mundo do vivido e o mundo do vivido do outro, né? Então, você está ali emparelhado, tá? Emparelhado em termos de quê? De posições simétricas. Tá certo? Bom, aí, gente, eu queria saber se alguém conseguiu fazer alguma pesquisa sobre a etnografia no contexto virtual. Alguém conseguiu? Gente, a nossa aula de hoje está tão diferente. Primeiro, porque ela já travou algumas vezes. Segundo, porque eu não estou vendo vocês, ou pelo menos a maioria, né? E que eu não estou ouvindo. Então, a nossa aula de hoje, eu acho que ela está diferente. Eu vou pedir para, na próxima aula, né, que vocês venham com aquela nossa etiqueta de aparecer, de falar, né? Porque realmente é ruim, se... professora. Realmente é ruim você estar falando e não ouvir, nem ver o outro. É como se você tivesse só. Não tem troca, não tem troca. Eu entendo, professora. Me perdoe hoje, mas na próxima aula, com certeza. Eu entendo. Tranquilo. Tá. Então, alguém conseguiu fazer essa busca? Eu não consegui fazer a pesquisa. Eu não consegui fazer pesquisa, porque essa semana a gente estava fazendo prova, eu tive várias provas, então... foi. Aí ficou meio complicado, então fez prova e a prova não deu certo, teve que fazer outra prova, e o sistema não deu certo, aí foi uma confusão, então para mim foi complicado, não sei para as outras pessoas, porque nessa disciplina, o pessoal que é dessa cadeira, eu só faço essa com elas, então eu faço outra cadeira, mas não tem ninguém dessa disciplina que eu repito
faço também, entendeu? Então, para mim foi bem complicado. Então, não é uma desculpa, porque eu deveria ter feito, mas... Eu sei, eu acho que esta semana, realmente é uma semana que a gente está finalizando as avaliações. Eu também vou publicar, né, a nota do trabalho de vocês na quinta-feira, né? A gente realmente está nesse processo, todos nós nos readaptando, né? Agora, eu acho que a nossa aula, eu também estou ainda me adaptando, a nossa aula, acho que ela rende mais quando vocês conseguem estar aqui visualmente e com o áudio, né? Eu ouvindo o áudio de vocês. Eu acho, né, que a nossa troca fica melhor. Hoje foi, meu amor. Eu pesquisei, mas não deu tempo de estudar, porque eu pesquisei antes da sua aula, porque eu estava tendo outra aula, mas se a senhora quiser, eu posso dar uma lida para todo mundo ouvir. Não, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, próximo encontro, eu vou dar as orientações, né, da nossa atividade avaliativa, né, e o período da AV2. Então, eu vou pedir para que vocês façam essa pesquisa sobre etnografia, tá? No campo virtual, né? E tragam questões para o nosso debate próximo encontro. Tá certo assim? Ok, prof. Combinado. Tá bom? Então, acho que hoje a gente faz assim, vocês utilizam esse restinho de tempo da aula para fazer a pesquisa, pesquisem mais um pouquinho, próximo encontro eu já dou as orientações de AV2, porque a gente já vai estar com as datas, com tudo organizado, tá? E a gente segue, tá bom? E aí eu espero também que essa coisa de estar travando fique ruim também para você. Pode. Se a senhora puder colocar lá no grupo o que a senhora quer, porque teve muita gente que não entrou, eu acho que tem gente fazendo prova hoje, está estudando para a prova, alguma coisa, porque entrou pouca gente, né? Não, eu vou colocar, eu vou repetir, porque, na verdade, eu tinha feito quase que uma provocação, olha, vamos pesquisar sobre pesquisa etnográfica no contexto virtual, entende? Mas agora não, agora é deveras, vocês vão fazer essa pesquisa. Joia? Ai, você é maravilhosa. Tá bom? Tá joia? Então, pronto, legal. E assim, eu peço desculpas também, porque hoje travou, né? Travou várias vezes, eu não sei se foi a minha internet, talvez tenha sido, né? Então, dessa interrompida. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa pesquisa, vou dar orientação de AV2 próximo encontro, e a gente fecha essa discussão sobre etnografia, e que eu acho que é extremamente atual. Né? Nós estamos vivendo um contexto de distanciamento social, né? E que, em especial, a psicologia, né, sabe muito sobre isso, e eu acho que a etnografia vai ajudar. Por isso que eu quero que vocês se aprofundem. Tá bom? Então, hoje a gente vai concluir por aqui, e aí, na próxima terça, a gente dá a sequência. Tá bom assim, gente? Tudo bem? Hein? Será que travou de novo? Tá ótimo, professora. Mas tá travando gente, bastante, ninguém respondeu. Travou, né? Tá travando. Tá, hoje tá mesmo. Né? Vou interromper aqui a gravação. Nem interromper a gravação eu tô conseguindo. Gente, para vocês terem uma ideia. Viu? Então tá. Deixa eu ver aqui. Começa o próximo encontro com o que vocês vão trazer da pesquisa sobre etnografia no contexto virtual. Tá joia? Então, beijo, fiquem bem, saúde para todo mundo, né? Que vocês
sigam, né, trabalhando. Letícia, que você melhore, tá certo? Então tá, beijo para todos vocês. Letícia, melhoras, tá, meu amor? Você vai ficar bem. Próximo encontro, quero ver você, tá? Cheiro, beijo. Tchau, gente.